Igreja. Antes de trazer a palavra, já isso vai colocar aí pra gente. Renê e eu estamos completando nesse ano 15 anos de casamento, bodas de cristal. Deus tem sido bom para nós, tem nos abençoado ao longo desses anos, e nós queremos agradecer ao Senhor junto com a igreja. Então, nós queremos convidá-los para estar conosco no dia 8 de novembro, é o segundo sábado de novembro, junto com o culto dos casais. Nós vamos estar aqui com o Ministério dos Casais e com a igreja, agradecendo ao Senhor porque Ele tem sido bom para conosco. E aí, se tem bodas, se tem aniversário de casamento, tem que ter bolo e tem que ter docinho, né? Então, você vem e você vai desfrutar da doçura que Deus tem nos dado e a gente vai poder dividir com você também o bolo e os docinhos. E a gente tem pedido o seguinte, não dê presente para a gente tem sido muito abençoado pelo Senhor, nós temos muito mais do que Deus tem nos dado. Mas se você quiser nos abençoar, você pode comprar um brinquedo para crianças entre 6 e 12 anos. Um brinquedo que seja dentro dessa faixa etária, entre 6 a 12 anos. E nós vamos entregar para as crianças que são abençoadas pela nossa igreja ao longo do ano. Do Ministério Infantil, do Tabelinha com Jesus, do Adorando e Dançando. As crianças que Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade, a gente vai abençoar a vida deles. Então, se você quiser presentear, apresentei dessa forma, abençoando as crianças que a igreja tem alcançado. E nessa manhã, eu quero falar para vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E o quanto é importante a gente tomar decisões, e decisões que vão mudar os nossos destinos e vão mudar a nossa história. Quando a gente é confrontado com alguns desafios da vida, nós vamos precisar fazer algumas escolhas. Quando a gente está aqui todos os sábados, sábado após sábado, ensinando crianças, tratando de crianças, cuidando de crianças, a gente vai falando com eles sobre a importância deles saberem fazer escolhas. Porque a vida, meus irmãos, e o mundo, ele oferece uma série de oportunidades. E o mundo oferece uma série de seduções. E nós precisamos aprender a fazer escolhas sensatas. Porque essas escolhas vão definir o nosso destino. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã. E eu quero falar para você sobre um homem que precisou fazer uma escolha. E a escolha que ele fez mudou a história dele e do povo de Israel. Isaías, do capítulo 6, versículos de 1 a 8. A Bíblia vai nos ensinar sobre a escolha de Isaías. E eu quero desafiar nessa manhã que cada um de nós, você e eu, podemos nessa manhã tomar escolhas, fazer escolhas de vida que vão mudar o nosso destino e o destino de muitas pessoas. Porque nós não acreditamos em destino de uma forma mística. Nós acreditamos que as nossas escolhas, muitas vezes, vão definir o rumo das nossas vidas. Isaías, no capítulo 6, versículo de 1 a 8, a palavra de Deus nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei?
quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse, vá, e diz ao povo, estejam ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, e jamais percebam. A Bíblia traz um texto tão profundo para a gente poder entender o chamado de Isaías, que por mais que tenha vivido num tempo tão distante do nosso, ainda fala nos dias atuais. Para a gente entender um pouco o cenário bíblico, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de um tempo de Velho Testamento. Isaías foi um profeta de Deus, um homem que Deus usou. E ele viveu cerca de 750 anos antes da vinda de Jesus. E é um livro que traz muitas promessas e traz a revelação do que iria acontecer no futuro, a vinda de Jesus. Isaías, ele foi levantado por Deus para falar com o povo de Israel a respeito da sua desobediência. Era um tempo que Israel estava desobedecendo ao Senhor. E Isaías, ele vai dizendo para o povo que se o povo não se arrependesse, que se o povo não voltasse os olhos para o Senhor, viria o cativeiro. E aí nós vemos isso acontecendo porque houve a expansão do reino assírio e logo depois o cativeiro da Babilônia. O cativeiro do povo de Deus na Babilônia foi consequência do seu pecado, da sua desobediência e da sua rebeldia. A gente vê no relato bíblico o declínio de Israel por conta da desobediência. O cativeiro da Babilônia veio num momento de grande dor e de sofrimento. E aí Isaías, ele começa esse texto trazendo datas. E ele tem marcos. Ele vai dizendo o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem é esse Uzias? Para começo de conversa. Quem é esse para Isaías marcar de uma forma tão importante a morte dele? Uzias foi um dos reis de Judá. Ele assumiu o reinado com 16 anos. E a Bíblia conta que o reinado de Uzias foi um reinado muito próspero. E ele começa a sua trajetória de vida com 16 anos, era um adolescente para a nossa cultura atual. Mas ele começa o seu reinado temendo ao Senhor, seguindo ao Senhor. E a Bíblia descreve lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, a prosperidade do rei Uzias. O quanto ele se tornou um rei poderoso. Ele chegou a ter milhares de soldados no seu exército. Ele enriqueceu e fez a nação enriquecer junto com ele. Era um homem próspero, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Mas Uzias, em algum momento da sua vida, ele se achou bom demais. E ele deixou que o orgulho tomasse conta do seu coração. E quando o orgulho tomou conta do coração, ele achou que ele poderia ser diferente, quebrar as leis de Deus. E ele cometeu um ato de desobediência. Ele entrou no templo e ofereceu incenso no templo. E isso não era permitido. Nos tempos antigos do Velho Testamento, essa era uma função que era preservada aos sacerdotes. Porque a gente está falando de um tempo da história bem diferente do Novo Testamento. E nesse tempo da história de Israel, o momento de culto, o momento de celebração ao Deus de Israel, havia responsabilidades no culto. E entregar as ofertas e o incenso era uma responsabilidade dos sacerdotes. Uzias não era sacerdote, ele era rei. Ele não era separado por Deus para o serviço do culto. Ele era para liderar a nação. Mas ele achou que, por ser rei, ele poderia quebrar as leis de Israel, as leis de Deus. Ele achou em algum momento que ele poderia driblar as ordens do Senhor. E ele foi lá e, desobedecendo a Deus, ele ofereceu incenso. E no momento que ele desobedeceu a Deus, as consequências do pecado vieram e ele ficou leproso. Então, apesar dele ter reinado
durante 52 anos, o reinado dele não era mais de glória, porque ele teve que ficar separado, os leprosos não podiam viver junto da comunidade, então ele foi separado, viveu numa casa isolada até morrer. E é exatamente no ano que ele morre que Isaías tem a sua experiência com Deus. Então, aquele momento da morte do rei Uzias foi um momento marcante para o povo de Israel, um momento decisivo, porque Israel viu um rei que ascendeu quando ele obedeceu a Deus e um rei que caiu na miséria, no isolamento, na segregação por conta da enfermidade, por conta de toda a questão social que havia. Israel viu esse rei cair e morrer. Era um momento difícil para o povo. E é exatamente esse marco que Isaías faz questão de deixar registrado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês 3 coisas importantes. Que momentos decisivos da nossa vida, em momentos de mudanças de rota, de trajetória, nós podemos ter uma visão de quem Deus é. Isso aconteceu com a gente aqui no início do ano, quando a gente ficou sem ter o espaço. Todos nós acompanhamos a nossa luta para manter o espaço Jericó, para manter a quadra e assim manter as ações sociais, os projetos sociais da nossa igreja, mas por uma questão que nós ainda não entendemos, mas podemos crer e nos submeter a ela, porque Deus governa sobre todas as coisas, nós então entregamos em maio o espaço da igreja. E era um momento decisivo. Era um momento decisivo para nós. Porque poderíamos parar e aí pensar, bom, agora vamos ter os sábados só para a gente. Já que não tem mais local, não vai ter mais projeto, vamos cuidar da nossa vida. E quando tiver novamente um espaço, a gente volta. Mas são exatamente nos momentos decisivos que a gente começa a buscar e pedir ao Senhor para Ele falar conosco. A Bíblia nos ensina que Isaías teve a visão de Deus. E nós podemos dizer, meus irmãos, que nós temos visto aqui também, nos nossos dias, tantos anos depois, que nos separam entre a história de Isaías e os dias atuais, nós temos visto o Senhor. Porque temos visto milagres. E os milagres, nem sempre eles vêm com espaços terrenos. Nós vemos milagres nas vidas que o Senhor vai tocando e que Deus vai transformando. Eu vejo milagres, por exemplo, quando uma mãe chega aqui buscando ajuda para o seu filho, e ela traz um relato da escola, ela traz um relato da família, ela traz uma desesperança de dizer que não sabe mais aonde buscar a solução, aonde buscar ajuda. Mas ela encontra aqui na igreja, através dos voluntários e dos servos, que têm ouvido a voz de Deus e têm se submetido a Ele aqui nesse lugar. E aí, irmãos, essas crianças, elas vão sendo acompanhadas, elas vão sendo cuidadas, nós vamos orando por elas, nós vamos ensinando-as, elas vão brincando, elas vão aprendendo futebol, elas vão sendo atendidas. E, de repente, chega uma mãe e diz assim, Jaqueline, olha, eu quero trazer para você o relatório do meu filho da escola. E quando você lê o relatório, em poucos meses, a mudança na vida daquelas crianças. Alguém poderia dizer, isso aí é técnica, é o conhecimento humano, é o profissional que está fazendo isso, que faz com que a criança melhore. Não é assim que nós vemos. Nós vemos a bênção de Deus e nós vemos os milagres de Deus em vidas que vão sendo transformadas, em famílias que vão sendo tocadas. Por uma questão de especificidade dos tipos de atendimento, narrar muitas das histórias que a gente vive. Mas, meus irmãos, nós estamos acompanhando muitas dores, muitos sofrimentos, muitas angústias
resultados de pessoas que não conhecem a graça de Deus. Mas nós vimos o Senhor, nós vimos a presença dele. E a Bíblia diz que quando Isaías viu Deus, ele viu a grandeza de Deus, ele viu a santidade de Deus. A Bíblia, principalmente no original, quando ele foi escrito, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico ele é uma língua diferente do português. E no português a gente tem uma série de classificações da nossa gramática para fazer expressões. E no hebraico a gente não tem o superlativo para dizer grandiosíssimo, né? Aquela coisa magnificíssimo, aqueles íssimos todos que os professores de português vão saber falar melhor do que eu. Mas quando no hebraico alguém quer falar que algo é muito grande, muito estrondoso, repete a palavra 3 vezes. Então, quando a Bíblia diz que os anjos do Senhor estavam o servindo, e quando Isaías tem a contemplação da presença de Deus e da glória de Deus, ele vê os seres celestiais. E os seres celestiais dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus é muito santo. Ele não é qualquer pessoa. Ele é santo. E nós precisamos ter a visão de quem Deus é. Nós estamos vivendo a era da pós-modernidade, onde a gente vê tantas coisas sendo proclamadas na nossa cultura, onde a gente vai vendo normalizando o pecado, a gente vai vendo muitas vezes o pecado sendo institucionalizado, muitas vezes até com legislações que dá amparo legal a algumas condutas que são condenadas pela palavra de Deus. A gente vai vendo aquilo que é condenável, muitas vezes sendo flexibilizado, encontrando até brechas na lei, porque às vezes a lei até condena, mas ela dá brechas. E aí essas brechas vai dando a possibilidade de muitas pessoas irem dando os seus jeitinhos para continuar do mesmo jeito que estão. E por vivermos numa sociedade corrompida pelo pecado, uma sociedade que a Bíblia diz que jaz no maligno, vendo muitas vezes o pecado institucionalizado na nossa nação, a gente vai se habituando e a gente vai vendo as coisas erradas e a gente vai usando uma expressão: o que que tem? Não tem nada demais. Mas essa palavra, ela continua sendo a palavra santa de Deus. E ela continua mostrando que a santidade de Deus não negocia com aquilo que é errado. E nós precisamos ter a visão da santidade de Deus. Nós precisamos, como Isaías, vermos quem é o Senhor e termos consciência da grandeza e da santidade dele. Porque sem isso, sem sermos purificados pela presença dele, nós jamais veremos a Deus. Não adianta a gente vir aqui na igreja todo sábado e servir a Deus achando que por a gente ser bonzinho, por a gente ter um coração bondoso, que a gente vai encontrar a presença de Deus. Nós não fazemos ações sociais porque a gente quer trocar isso pelo céu. Porque a gente vai ter um lugar privilegiado lá no céu. A gente não faz trocas. Porque a salvação, ela não se compra. A salvação, ela foi comprada pelo preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a nossa redenção. E a Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem da gente, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando a gente vem aqui e vem falar do trabalho social que a igreja tem feito com as crianças, a gente não vem aqui para dizer que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa, ou que a gente está num patamar espiritual maior. De maneira nenhuma a gente quer se gloriar daquilo que a gente tem servido. Pelo contrário, a gente tem servido a Deus porque a gente viu quem Deus é. Deus é santo, Deus é poderoso, e tudo que Ele já fez por nós, por mais que façamos qualquer coisa, ainda vai ser insuficiente. Seremos sempre devedores.
Você sabe quem Deus é? A Bíblia vai descrever alguns seres celestiais. E a Bíblia está falando dos querubins e dos serafins, que são anjos. Anjos que servem a Deus no céu. E a Bíblia diz que mesmo os anjos, que são seres celestiais, que estão junto da presença de Deus, não são como nós, mortais, mesmo eles que estão na presença de Deus, eles cobrem os seus rostos quando estão diante da presença de Deus. Porque a glória de Deus, ela enche todo lugar. E aí, meus irmãos, nós não podemos negociar com a glória de Deus. E muitos de nós têm se esquecido de que Deus é santo, de que Deus é grande, de que Deus é o Rei soberano e absoluto sobre todas as coisas. E é essa mensagem que nós queremos trazer para as crianças todos os sábados, que o Senhor é Deus. E nós queremos que as crianças abram os seus olhos e possam contemplar, assim como nós um dia contemplamos, quem é o Senhor. Mesmo tendo nascido num lar cristão, mesmo tendo uma família toda vivendo na igreja, eu precisei de um dia ter os meus olhos abertos para ver o Senhor e recebê-lo como Senhor da minha vida, não porque era somente o Deus dos meus pais, mas porque também é o meu Deus. Nós precisamos ver o Senhor. E a minha oração, e eu quero que você ore junto conosco, que nós vamos fazer isso hoje ainda, é que Deus nos ajude a levar a mensagem do Evangelho, para que cada criança, cada adolescente que entrar aqui nesse lugar aos sábados, possam ter a visão de quem Deus é. Que não venham aqui por qualquer coisa, mas que elas possam ter a visão de quem Deus é. Nós precisamos também nos lembrar que no meio de toda aquela experiência difícil que Isaías viveu com o rei Uzias e o povo de Israel, além dele ter tido, nesse momento decisivo, a visão de quem Deus é, Isaías também teve a visão de quem ele era. O versículo deixa eu só me perdi aqui, gente. No versículo 7, Isaías começa dizendo: ele tocou nos meus lábios, por isso eu toquei nos seus lábios, por isso a sua culpa será perdoada. E por que o anjo tocou nos lábios de Isaías? Porque um pouquinho para cima, no versículo 5, Isaías teve a visão de quem ele era. E quem ele era precisava de uma transformação. E ele diz assim: ai de mim, que sou um homem perdido. Estou vivendo num mundo, num lugar onde as pessoas também estão perdidas. Isaías sabia da desobediência do povo. Isaías sabia que o cativeiro da Babilônia era certo porque havia desobediência. Havia desobediência. E a desobediência, meus irmãos, faz a gente se desviar da presença de Deus. E quando a gente tem diante da gente um espelho espiritual colocado, a gente passa a perceber quem a gente é. Ai de mim, ai de mim. E qual é a diferença entre Isaías e o rei Uzias? O rei Uzias, ele estava cheio de vaidade e de orgulho, achando que ele poderia quebrar as regras. E ele desobedeceu a Deus ao entrar no templo. Isaías, ao contrário, ele entrou no templo e ele viu a presença de Deus. E ele teve o reconhecimento de quem ele era, pecador. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo no nosso dia a dia e nós estamos negociando com aquilo que não deveríamos negociar. A gente vai fazendo pequenas concessões. A gente vai abrindo espaço para pequenas coisas, se esquecendo de que Deus está no seu santo templo. E nós precisamos, nessa manhã, ter uma visão clara de quem nós somos.
por mais que nós sejamos pessoas amadas por Deus, nós somos pecadores. E quando a gente é pecador, a gente precisa ter a conduta de Isaías, arrependimento. Quando a gente reconhece que é pecador, não é que a gente é pecador, né? Pecador todos nós somos. Mas quando a gente reconhece que é pecador, a gente precisa ter a conduta de Isaías. Chegar diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos e pedir perdão a Ele. Louis Bush, lá em 2009, ele começou a falar sobre um movimento que tomou grande parte das igrejas cristãs desse século, do século 21. O Louis Bush, ele é um missiólogo. E lá nos anos 80, ele começou a trazer para as igrejas a necessidade de olhar para os povos não alcançados. E aí ele começou a perceber que esses povos não alcançados estavam em determinada região do mundo, que ficava a 10 e 40 graus de latitude e longitude, acima da linha do Equador, que formava uma janela geográfica. E aí essa janela geográfica, ela ficou conhecida como a janela 1040. E o que era essa janela? Um local, uma parte do mapa onde estavam concentrados os povos menos evangelizados do mundo. Oriente Médio, Ásia e parte da África. Com essa descoberta do Louis Bush, junto com os missiólogos, os pesquisadores, as agências missionárias do mundo inteiro levantaram esforços para mandar seus missionários para a janela 1040. Tivemos missionários aqui da nossa igreja, missionários da Junta de Missões Mundiais, que até hoje estão lá trabalhando em países que a gente chamava fechados para o Evangelho. Mas que hoje já temos pessoas ali, servos do Senhor, testemunhando de quem Ele é. Países que até pouco tempo atrás nem sequer poderiam entrar. E hoje estão lá como profissionais. Eu tenho uma amiga, que eu não posso citar o nome nem o país que ela está, mas ela está num dos países de maior perseguição religiosa do mundo. E ela não entrou como uma missionária. Ela entrou como uma profissional. Porque o trabalho dela, a função dela, é servir as pessoas. Enquanto ela serve as pessoas com a sua profissão, ela está compartilhando de quem Deus é. Num país que dizem, né, não diziam não, dizem que é um dos mais opressores para o cristianismo. Por que ela está lá? Porque ela viu o Senhor, porque ela teve uma visão de si mesma, de que ela não era nada. Poderia ganhar muito dinheiro aqui no Brasil, mas ela optou esvaziar-se das possibilidades para poder estar num lugar como aquele, correndo risco de vida, mas para anunciar quem é Jesus. Mas isso não parou por aí, porque depois de uns anos que as igrejas, as agências missionárias começaram a enviar os seus missionários para a janela 1040, esse mesmo missiólogo, Louis Bush, lá no iniciozinho dos anos 2000, ele vem trazendo para a igreja do Senhor Jesus, junto com outros grupos de missiólogos, novos desafios para a igreja contemporânea. E aí o Louis Bush, junto com os missiólogos, eles dizem assim: o desafio missionário do século 21 não será um desafio geográfico. Porque a janela 1040, nós já sabemos que é um desafio geográfico. E estamos movendo os nossos esforços para levar gente para lá. Mas os desafios do século 21 é um desafio demográfico. Porque nós temos uma parcela da população que está entre 4 e 14 anos, que é altamente influenciável. E essa parcela da população está sendo atacada pelo inferno, por várias fontes, por várias fortalezas de influência. E lá no ano 2000, meus irmãos, 25 anos atrás,
Os missiólogos diziam que no terceiro milênio, a internet, o entretenimento, a escola, a cultura, a família seriam os raios de maior influência da geração 414. Quando a gente fala de escola, tivemos aqui a irmã falando de escola. Quantos aqui trabalham em escola? Quem é professor de escola aqui? Quem é professor de faculdade? Quem trabalha no dia a dia nas escolas, você sabe bem como que tem sido desafiador. O pensamento desse século está emaranhado na vida das pessoas. E muitas vezes, nos nossos planos pedagógicos mais diversos, existe uma série de influências que estão tirando do coração das crianças a noção de quem é Deus. E querendo mostrar para as crianças uma visão errada de quem elas são. Quem nós somos, meus irmãos? Quem nós somos é essa palavra que diz quem nós somos. Somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas que pecaram e que carecem da graça de Deus para estarem novamente em comunhão com Ele. Mas quando temos uma visão errada de quem nós somos, nós damos as costas para Deus e nos voltamos contra Ele. E é por isso que hoje, a janela 414, que é uma janela demográfica, ela é o maior campo missionário que nós temos agora. Porque é a fase da vida onde todas as estruturas sociais, culturais, de personalidade são formadas. Mas se nós não ensinarmos essas crianças quem elas são e quem nós somos, elas vão dar as costas para Deus. E tal como Uzias, vão viver em desobediência e colher os frutos da desobediência. E qual é o fruto da desobediência? O que a Bíblia fala sobre o pecado? Que o salário do pecado é a morte. É isso que você quer para as crianças e para os adolescentes? Nós precisamos ter a visão de quem nós somos. E quem nós somos? Pessoas que precisam da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Sem Jesus, ninguém verá o Pai. E é essa mensagem, meus irmãos, que nós queremos levar e temos levado todas as semanas. Nos lugares onde nós andamos, nos lugares onde nós trabalhamos, mas aos sábados aqui também na igreja. Muitas vezes, nos nossos ambientes de trabalho, a gente não pode proclamar abertamente a nossa fé. A gente não pode abrir a Bíblia, como a gente está fazendo aqui agora, e ensinar a palavra. Mas quem nós somos precisa ser visto aonde nós estamos. E mesmo quando a gente não pode abrir a boca para falar da nossa fé, a nossa presença tem que ser uma presença que ilumina, porque em nós está a graça de Deus, de alguém que foi tocado pela graça de Deus. Nos tempos antigos, lá do Velho Testamento, a experiência de Isaías foi que o anjo tirou a brasa do altar e tocou os lábios de Isaías para que ele fosse purificado. Nós estamos vivendo um tempo de Novo Testamento. E a purificação vem quando a gente reconhece quem a gente é, pecador. A gente confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus vem, Ele nos sela, Ele nos justifica, nos declara não culpados, Ele nos regenera, faz a gente ser uma nova criatura. Quem pecava não vai viver mais sobre a escravidão do pecado. É uma nova pessoa. E Ele nos santifica, porque dia após dia nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós somos pessoas que precisam da graça de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós sabemos exatamente quem nós somos, colocamos de lado o hedonismo
E o que é o hedonismo? É aquela busca incessante pelo prazer, achar que a gente, o ser humano, está no foco de tudo, que tudo tem que girar em torno do ser humano. A gente esquece de quem é Deus. É verdade que Deus amou o mundo e que nós somos a razão do amor de Deus. Mas para a glória dele e para o prazer de Deus, quando ele olha na nossa vida e vê a nossa vida resgatada. Em momentos difíceis, decisivos, esses momentos nos levam a ter uma visão de quem Deus é, de ter uma visão de quem nós somos e ter a visão de quem precisamos alcançar. Depois que Isaías tem a visão de quem é o Senhor, depois que ele tem a visão de quem ele é, ele se dá conta que estava perdido e que sem Deus ele nada seria. Deus pergunta para Isaías: quem enviarei? Mas Isaías ouve a voz de Deus. O versículo 8 começa dizendo exatamente isso. Eu ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por vós? E Isaías responde: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem falado conosco todas as semanas. São 52 domingos no ano, manhã e noite. Isso significa que são 104 mensagens bíblicas por ano. Quantos anos você tem de vida cristã? Multiplica os anos que você senta todos os dias, todos os domingos, para ouvir a palavra do Senhor. E como é gostoso isso. Essa palavra já está em nós. Deus já está nos chamando há muito tempo. Desde o momento que a gente é salvo, a gente é chamado para fazer a diferença. A gente não precisa ter um chamado especial, deslumbrante, né, com aquela coisa sobrenatural. Eu estou esperando Deus falar comigo. Deus já falou, meu irmão. Deus já falou. Existem, sim, aquelas pessoas que recebem um chamado específico para um ministério específico. Mas para servi-lo, para olhar para o povo, para servir ao povo, Deus já chamou. A gente, às vezes, que não responde. Deus já te chamou. Deus já chamou para servir a igreja dele. Deus já chamou para você servir as pessoas aí fora. Deus já chamou você para fazer a diferença no lugar onde você está, no seu trabalho. No seu trabalho, você é o profeta de Deus. Você é o Isaías no seu trabalho. Porque o profeta de Deus, ele é aquele que proclama, anuncia a palavra de Deus. Você é o Isaías no seu trabalho. Você é profeta de Deus aonde você está. Mas a questão é saber se você sabe que Deus está chamando você e o que você está respondendo. Nós temos estado aqui todas as semanas no Tabelinha, porque nós temos entendido que o povo que Deus nos colocou para cuidar são as crianças e os adolescentes. Essa faixa demográfica da população entre 4 e 14 anos. E nós queremos ser influência na vida dessas crianças. Nós queremos que essas crianças cresçam conhecendo quem é o Senhor. Nós queremos que essas crianças olhem para nós e vejam referência de gente que anda com Deus. Ai, Jaqueline, mas eu não tenho o menor jeito para trabalhar com criança. Não tem problema, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para fazer lanche, tem lugar para ajudar nos trabalhos manuais, tem lugar para as doações que muitas vezes a gente precisa, tem lugar na oração. Você pode adotar uma dessas crianças e assumir o compromisso de orar por elas todos os dias. Ah, isso é fácil. É fácil? É fácil orar todo dia? A gente às vezes esquece. Mas quando a gente coloca o desafio, eu vou orar por fulano, todos os dias, você vai entrar numa batalha. Você vai entrar numa batalha espiritual. E entrar numa batalha espiritual é orar para mudar rumos daquilo que o Espírito de Deus faz quando a gente clama. Então, orar é fazer muita coisa, e não é nada fácil, é extremamente
desafiador, porque é arma espiritual. Basta ler Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E é pela oração. Você pode servir a Deus com a sua profissão. A gente está falando do tabelinha, mas quantas outras oportunidades de serviço a gente tem na igreja? Quantas vezes faltam líderes, pessoas, para fazer as coisas simples? Mas é preciso que você saiba quem você é. Alguém que foi redimido pela graça de Deus e um devedor. Porque é isso que nós somos devedores daquilo que Deus já fez por nós. Nada do que eu faça é suficiente pelo que Jesus já fez por mim. Eu sou uma devedora. Então, se eu estou aqui durante a semana ou nos finais de semana, fazendo alguma coisa, é porque eu reconheço que Deus já fez tanto por mim e eu posso fazer um pouquinho assim para devolver a Ele o que Ele já fez por mim. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus está falando com você nessa semana, meu irmão ou minha irmã. E no dia de hoje, a pergunta que Deus faz é essa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O mundo está trabalhando para desconstruir do coração das crianças e dos adolescentes o cristianismo. O Deus desse século tem cegado o entendimento para construir uma geração que não tem temor a Deus. Mas nós não podemos nos calar. Nós já vimos quem é o Senhor, nós sabemos quem Ele é, conhecemos e cantamos da grandeza dEle. Nós sabemos quem nós somos. Pessoas que andavam perdidas e foram resgatadas pelo sangue de Jesus. Precisamos olhar para as crianças e os adolescentes e ter compaixão delas. Porque se nós não nos levantarmos em função dessa geração, essa geração vai ser tragada pelo contexto desse século. Como Deus pode usar a sua vida? De que maneira? Qual é o seu lugar? No ministério infantil? No tabelinha com Jesus? No adorando e dançando? Sua profissão? Talvez você possa dedicar 1 hora da sua semana para usar a sua profissão aqui na igreja para abençoar a vida das pessoas. Você está a dispor de Deus? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Qual é a sua resposta? Nós vamos orar ao Senhor. E você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. E se você quer colocar a sua vida ao dispor do Senhor, e tal como Isaías, você quer dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me, Pai. Para onde? De que maneira? Quando? Deus vai falar com você. Mas você precisa estar a dispor dele. Você quer fazer isso? Fique em pé no seu lugar e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero te servir. Eu não estou te servindo da maneira como o Senhor merece. Porque o Senhor é grande, santo, poderoso. O Senhor é o Deus de toda a terra. Eu sou alguém que foi resgatado por ti. E o que eu estou fazendo ainda é muito pouco. Mas Deus, hoje eu quero assumir contigo um compromisso. Eu quero fazer mais por ti. Você quer fazer isso? Fique em pé no seu lugar. Deus te abençoe. Responda o chamado de Deus. Não é um chamado meu. É um chamado do Senhor para você. Eu quero usar a sua vida. Aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Mas você precisa estar nas mãos dele, como Isaías esteve. Então esse é seu momento. Senhor, eis-me aqui. Envia-me, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, os nossos irmãos estão se levantando diante do Senhor, dizendo, Pai, que querem ser bênçãos e querem ser usados pelo Senhor. Os nossos irmãos se levantam, Deus, porque entendem que podem ser usados por Ti aonde estão. Eu não sei de que maneira o Senhor quer usá-los. Eu não sei quando. Eu não sei onde, Pai. Mas eu sei que o Teu Espírito fala. Assim como o Teu Espírito falou comigo, eu sei que o Teu Espírito fala
com os meus irmãos. Nós não queremos ver essa geração se perdendo. Nós queremos fazer diferença, Deus. Então usa-nos, porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós temos a mensagem da esperança. Nós temos a luz de Jesus, porque fomos redimidos por Ti. Sabemos quem o Senhor é e sabemos quem somos. Então envia-nos para que possamos ser canal do Teu amor, para que jovens não morram sem esperança, para que crianças não se percam sem conhecer a Cristo, que possamos ser o canal do Teu amor. Ouve a oração dos Teus filhos que se levantam em compromisso a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.